Bom, pessoal, vou resolver aí as questões de português da prova de técnico do Ministério Público da OCP. O que nós temos, né, pessoal? O que nós temos? A primeira questão, o termo destacado pode ser colocado em outra posição, tá? Pode ser colocado em outra posição. O que ele queria aqui era colocação pronominal facultativa, tá? Colocação pronominal facultativa. Aqui na letra A, pessoal, ó, tu tem a palavra, né? Palavra negativa, né? Eles costumam dizer palavras negativas, mas não, pessoal, um advérbio, o advérbio atrai, tá? O advérbio não virgulado atrai. Na letra B, pessoal, ó, é início de frase. E no início da frase eu não posso colocar o pronome se trata, não posso. Tá? Aqui, pessoal, ó, essa participação só, vocês têm também, né? Vocês têm também o quê? O advérbio só. Ele atrai, tá? Não é facultativa aí a colocação. E depois, na letra D, vocês têm o quando, né? Conjunção subordinada. Aqui, pessoal, quando que é facultativa? Com verbo no infinitivo, sujeito explícito, ou ainda, tá, pessoal? Mas aqui, se tu só lembrasse sujeito explícito, aqui é o sujeito, ó. Ela nos permitiu, ela permitiu-nos. Tá? Então aqui, pessoal, ó, aqui né, o gabarito vai ser letra E, tá? Letra E. Por quê? Então, por que que é letra E? Porque, tá, pessoal, ó, a colocação pronominal ela é facultativa, né, com os pronomes pessoais do caso reto, tá? Ela é facultativa, facultativa. Bom, o que que nós temos na questão 12, pessoal? Às vezes na questão, né, tu fica pilhado e acaba errando, começa a enxergar coisas. Se agarra ou agarra-se. Né? No que, pessoal? Nas regras. Ó. Vou começar pela I aqui. Ó. Diz que é o pretérito mais que perfeito composto. Tinha mais particípio e havia mais particípio. Tinha mais particípio ou havia mais particípio. Pessoal, ó, olha aqui. Devemos recolocar. Aqui, ó, devemos recolocar. Devemos recolocar, pessoal. Devemos recolocar. Não é o pretérito mais que perfeito composto é tinha recolocado e havia recolocado. Depois, ó, devemos recolocar. Ele está dizendo que devemos recolocar é voz passiva. Só não é voz passiva. A voz passiva é ser mais particípio, o verbo vai ser mais sujeito. Aqui, pessoal, ó, saibamos, né? Ó, saibamos ver, ele está dizendo indica futuro. Futuro, pessoal, futuro. Ai, futuro. Não, pessoal, saibamos é presente, ó, tomara que nós saibamos. Presente do subjuntivo. Aí, trocar deveria ter. Deveria ter. Portugal deveria ter essa consciência. Portugal teria, tá, pessoal? Teria. Não, altera o sentido. Ó. Ele diz que não altera, altera o sentido. E a letra A diz, ó, precisamos nos juntar. É uma locução verbal? Sim, é uma locução verbal. E o verbo precisamos é classificado como auxiliar modal. Daí tu, mas eu não sei o que é auxiliar modal. Cara, mas é a única que sobra. Hoje, né, lá, rapidamente, quando eu fiz a questão, eu nem me liguei o que é modal. Agora, hoje, pensando no modal, ele te dá o modo. Significa que o precisamos está indicando que está no modo indicativo. Tá? No modo indicativo. Tá? Então, pessoal, gabarito, letra A. Tá? Letra A. 13, pessoal, o que diz aqui? 13. Aí ele diz assim, ó, na A, que as vírgulas são de uso facultativo. Não, pessoal, que é a enumeração, é participar, compreender, né, de códigos sociais e partilhar. Tá? Essas vírgulas elas são obrigatórias, tá, pessoal? São obrigatórias, é uma enumeração que tu tem aqui. Tá? É uma enumeração. Depois, ele diz que é um adjunto adverbial de tempo, aliás. Não, né, pessoal? Aqui não é tempo, tá? Não é tempo aqui, tá, pessoal? Aqui é retificação, tá? Retificação, não é tempo aqui. Tá? Não é tempo. Agora aqui, pessoal, ó, aqui, fomos e somos. Aqui, pessoal, é a cara do japa, tá? Aqui é a cara do japa. Essa aqui é o gabarito, tá, pessoal? É a cara, posso trocar. O que eu falei pra vocês? Ó? Posso trocar travessões por
parênteses ou por vírgulas, cara, 95% das questões tu vai acertar, se tu disser que sim, tá? É a cara do japa. Tá? Não, mas eu não lembro da cara do japa, eu não lembro da cara do japa, como é que é a cara do japa? Cara, a cara do japa é isso aqui, ó. Travessões por par de vírgulas ou por par de parênteses, eu posso, eu tenho que marcar certo, e vou acertar 95% das questões, tá? 95% das questões que perguntarem sobre isso. Algumas vão estar erradas, vão, mas 95% vai acertar. Aqui não era diferente, tá? Aqui não era diferente. Agora, ele diz que os 2 pontos podem ser omitidos sem que isso cause prejuízo sintático ao excerto, tá? Então aqui, ó, se eu tirar esses 2 pontos na letra E, ó, que saibamos ver na língua aquilo, tá? Vou trocar aqui, ó, aquilo, esse O significa aquilo, que ela realmente é. Aqui tu tem uma oração, eu vou botar aqui, mas se cabe. Uma oração subordinada adjetiva. Ela, vou reescrever, vou fazer ela. Ela realmente é aquilo, um lugar. Um lugar onde pertencemos. Assim ficaria a frase. Pertencemos. Tá? Ela realmente é aquilo. Um lugar onde pertencemos. Tá? Fica faltando o que, pessoal? Fica faltando aqui o que, nesse caso aí. Tá? Fica faltando a vírgula. Aquilo, um lugar onde pertencemos, porque tu tem um aposto ali, uma explicação. Tá? Tu tem um aposto, tem uma explicação. Fechou? Então, cuidado aí, né? Cuidado aí com essa questão, tá? Com essa questão. Depois, pessoal, o que ele diz? O ponto e vírgula representa uma pausa mais breve, não, é mais longa, tá, pessoal? Não é mais breve, é mais longa. O erro tá aqui, ó. Tá mais longa. Fechou? Então, gabarito letra C. Depois, pessoal, o que nós temos? A questão 14. A questão 14. A questão 14 é de sentido, né, pessoal? De sentido. Sinal alternativo que não apresenta uma interpretação correta para o trecho, né, considerando a presença do termo apenas. O gabarito é letra I, né, pessoal? O gabarito é letra I, porque o que ele fala aqui em relação a apenas? Ó? Diz assim, dos 4.500 imigrantes recentemente notificados para deixar Portugal, apenas cerca de 10% são brasileiros. É preciso pressupor que os 4.500 imigrantes também são portugueses? Não, eu não posso dizer que eles são portugueses, são, né, de outros países. Tá, se eles são imigrantes aí, fechou? Então, essa aqui era para marcar incorreta. Opa, era para marcar incorreta. Então, era a letra, né, era a letra I aí, tá? Essa aqui é interpretar, mas se tu analisar as outras não tinha como tu marcar. Bom, essa questão aqui é discutível, tá, pessoal? Cara, ó, ao olharmos, né? Ao olharmos aqui, pessoal, ele não dá ideia de causa, aqui dá ideia de tempo, tá? Não é causa, aqui é tempo, fechou? Não é causa, tá? A ideia de tempo, ao mais infinitivo. Até, né, o CP já tinha cobrado uma questão igual eu comentei com vocês, tá? Tempo, de tempo, então. Fechou? Não é causa, é tempo. Ao mais infinitivo, tempo. Fechou? Bom, o que mais? Aqui. E essa participação só se realiza de forma plena quando há cultura comum. Ele diz que é uma temporal. Pessoal, aqui, tá? Aqui, pessoal, tá? Para mim tem mais ideia de condicional. Se houver cultura comum. Condicional, tá? Fechou? Condicional. Acho que é mais ideia de condição. É difícil, eu sei, tá? Mas eu acho que é mais ideia de condição, tá? Aqui, pessoal, essa aqui foi, ó, a língua portuguesa, nesse sentido, não é uma barreira.
Ó, vou escrever aqui para vocês, ó. Pessoal, não concordo com isso aqui, pessoal. E eu marquei isso aqui, mas essa aqui não fecha o sentido, pessoal. Não fecha. Eu acho que a professora se enganou, tá? Quando elaborou a questão. Porque, ó, o que está escrito aqui, deixa eu até vou copiar, é exatamente isso aqui, ó. A língua portuguesa não é uma barreira, porque é a porta de entrada. E daí tu vai dizer, não, mas eu consigo colocar um mas ali. Sim, tu consegue colocar o mas. A língua portuguesa não é uma barreira, mas é a porta de entrada. Só que o problema é que o sentido, ó, não é uma barreira. Se não é uma barreira, se tu vai se opor, tá? Poderia ser assim, ó, a língua portuguesa não é uma barreira, é uma barreira, todavia conseguimos, ó, mas conseguimos ultrapassá-la e entrarmos. Mas conseguimos ultrapassá-la. Aí sim o sentido seria de oposição. Eu não concordo, pessoal. Não sobrou outra. Não sobrou outra e eu marquei essa aqui, mas não concordo, tá, pessoal? Tá? Eu ia até marcar B, né? Eu ia até marcar B e, tipo, achando que aqui era condicional por não concordar. Eu acho que esse não aqui, ó, se não tivesse esse não, ó, a língua portuguesa, nesse sentido, é uma barreira. Mas pode ser, todavia, pode ser a porta de entrada. Mas aqui, esse não aqui, eu acho que enganou. Não, ele não te dá sentido. Não sei se tu concorda comigo, se tu consegue ver isso aí. Talvez eu também esteja equivocado nesse meu entendimento, tá? Mas eu não consegui ver a oposição aqui. Quer dizer, eu acho que não tem oposição aqui. Mas essa é a minha opinião. Aí depois, pessoal, o quando, trocar o quando, tá? O quando por porquê. Tá? Por porquê. Tu já fez a prova, então, né? Eu tô indo mais rápido, não tô me detendo aí a repetir a leitura do que tu já fez. Tu tá atento em relação a isso. O porquê aqui, tá, pessoal? O porquê, ele é causal, tá? Ele é causal. E aí eu não posso trocar por uma temporal, ó. Quando se traçam fronteiras, no momento em que se traçam fronteiras. Ó, aqui em cima eu não conseguia trocar por no momento. Ó, no momento em que há cultura comum, ou se houver, né, cultura comum. Por isso que eu acho que aqui está melhor, né, condicional do que temporal. Tá? Depois, pessoal, ó, ou o que foi que ela considerou condicional aqui em cima. E precisamos nos juntar, tá? Precisamos nos juntar. Para quê, pessoal? Aqui ela cobrou várias vezes, né? Isso aqui não dá ideia de consequência, né, pessoal? Isso aqui dá ideia de finalidade, tá? O para quê aí é finalidade, tá? Finalidade. Fechou? Bom, o que nós temos mais aí, pessoal? O que nós temos mais? Questão 16, tá? 16. Considerando, né, nesse 5 de maio, tá? Assinala a alternativa correta quanto ao uso dos elementos de coesão. Letra A. Neste por nesse, né, justifica-se porque o termo se refere a um elemento que já foi mencionado? Não, pessoal. Elas utilizaram neste em relação ao tempo. E o neste é para o presente. Neste igual presente. Neste 5 de maio, ela está dizendo hoje, 5 de maio, neste 5 de maio. Tá? Ela usou, né, em relação ao tempo, tá? Tempo. Fechou? Por isso que não era a letra A. Tá? Por isso que não era a letra A. Depois, pessoal, ó, saibamos por sabemos. Ela trocou o modo indicativo, pessoal. O modo indicativo... desculpa, o modo subjuntivo, tomara que saibamos, pelo sabemos. Pessoal, isso aí não vai dar, vai ficar assim, ó, nesse 5 de maio, que sabemos ver na língua portuguesa o que ela realmente é, que sabemos ver. Não, pessoal, que saibamos. Aqui está a chave, ó, a chave do subjuntivo, que saibamos. Tomara que saibamos.
Tá? Tomara que saibamos. Então ela dá erro, tá? Dá erro. E esse é o gabarito, né? Ele fala coesão porque não consigo entender a frase. Ela não fica coerente, coesa, tá? Agora, a utilização da elipse do pronome nós antes dos verbos. Né? Então, saibamos, pertencemos, chegarmos, não é um recurso, pessoal. É um recurso que pode ser utilizado, tá? Não tem nada que impeça de tu não colocar o nós sabemos, nós pertencemos, tá? É um recurso que pode ser utilizado. O termo ela funciona como pronome catafórico, olha aí, catafórico, catáfora, tá, pessoal? Catáfora. Não, tá, pessoal? Ó, não. Ela tá retomando a língua. Então, ele tem sentido anafórico. É um pronome anafórico, tá? Anafórico. Aí, o que nós temos mais? O termo onde, né, pode ser substituído por que? Não, o onde tu pode substituir por em que. Tá? Por em que. Onde, né, é igual aí a em que. Fechou? Em que. Então, ó. Lugar em que pertencemos. Na verdade aqui, né, pessoal, um lugar onde pertencemos. Quem pertence, pertence em algum lugar ou a algum lugar. Na verdade aqui nem tinha que ser o onde, tá, pessoal? Um lugar onde pertencemos. Pertencemos em algum lugar, não, ó. A que pertencemos teria que ser aqui. A que pertencemos. A que pertence, porque quem pertence, pertence a algum lugar. E não pertence em algum lugar. Então, a que. O correto aqui seria a que. Fechou? E depois, pessoal, a 17. Né? A 17. Vou começar pela I aqui, ó, que ele fala que o plural... Não, o plural de qualquer é quaisquer. Quaisquer. Tá? Não é qualquer. Tá? Não é qualquer. Então, é quaisquer. Fechou? Depois, a palavra brasileiro. Ó, Brasil, brasileiro. Globo, global. Tem sufixo, então derivação sufixal. É essa o gabarito. Depois, sobretudo e duradoura são formadas pelo mesmo processo composição? Não, pessoal, é derivação. Durar, duradoura. Derivação. Derivação aqui, tá, pessoal? Derivação. Deixa eu ver aqui. Tá? Derivação. Sobretudo, tá, pessoal? Sobretudo aqui é tudo. E esse aqui é derivação, só que aqui é... Deixa eu botar aqui pra vocês, ó. Sobre. Sobre. Prefixo, né? Prefixo. E aqui o doura. Tipo suadouro. Suar, suadouro. Durar, duradoura. Tá? Aqui era prefixal e aqui era sufixal. O recolocar tem o mesmo... o prefixo re tem o mesmo sentido? Não, pessoal, recente não tem. Colocar, recolocar. Colocar duas vezes, né? Sente e recente é sentir duas vezes. Não, tá, pessoal, isso aqui não dá. Tá? E aqui, tá, pessoal, é imigrantes. E não imigrantes. Expor é pôr pra fora. Expor é pôr pra fora. Expor as ideias, ó. Deixa eu botar aqui então que eu teria que ser imigrantes para estar correto, tá? Deixa eu botar aqui. Expor é pôr para fora, então emigrar é para fora. É sempre assim, esse foi o raciocínio que eu fiz para acertar esse imigrantes e imigrantes. Bom, aqui, pessoal, eu quero comentar com vocês, tá? Em relação a essa de interpretar. Porque o que ele fala? Ele diz assim, ó, muitos marcaram que o objetivo central
do texto é tratar as causas. E eu fiz ontem, quando eu analisei essa prova, quando eu resolvi essa questão, eu, né, fui interpretar. Não costumo fazer isso, mas fui interpretar. Tá, pessoal? E aqui ele diz assim, ó, do burnout ao propósito, a nova jornada psicológica das organizações. Caminho consiste em abordagens que tratam o que previnem. Que tratam o que previnem, tá, pessoal? Então aqui não era tratar, era prevenir, para quem marcou isso aqui. Tá? Prevenir. Em nenhum momento do texto, se tu analisar, em nenhum momento do texto, ele fala, tá? Ele fala em tratamento, ele fala, né? Deixou de ser apenas, ele não fala, novas gerações reconhecem, tá? E por aí vai. Mas o que nós temos mais? Aí, pessoal, a letra A, ele diz o seguinte, a letra A, a nova redação da norma regulamentadora NR1 obriga, tá? Obriga as empresas a fornecerem tratamentos, obriga a fornecerem tratamentos. Onde eu fui, pessoal, ó, eu vou lá e procuro, ó. A nova redação, ó. A nova redação da norma regulamentadora, que entra em vigor nesse mês, passa a reconhecer os riscos. O que ela faz? Ela reconhece os riscos psicossociais, como ansiedade, estresse, depressão, como parte da realidade que precisa ser cuidada, ó, que precisa ser cuidada no ambiente laboral. Tá? Precisa ser cuidado. Não que obriga a fornecerem tratamentos, precisa ser cuidado. Não está dizendo que... então a letra A está errada. A letra B, pessoal, a letra B, para acertar a letra B, que é o gabarito, e que eu falei para os guris, ó, essa aqui é o gabarito. Tu tem que ler isso aqui. Tá? Isso aqui, tu bota aqui, a B. Tá? Por quê, pessoal? Ó, o que eu marquei? Hoje a transformação, porque ó, eu achei exatamente, né? Achei exatamente, ó, isso aqui, ó. Ó, achei exatamente o que a banca trouxe na alternativa. Condições como burnout, déficit de atenção e ansiedade crônica, tá? Estão relacionados a fatores de ordem social. Daí tu diz, tá, mas não está relacionado a fator de ordem social. Ó, mas olha aqui, ó, o que tem, ó, o nesse, que retoma toda a ideia do parágrafo anterior. Então eu tenho que ler o parágrafo anterior. Nesse contexto, ó, toda a ideia, esse. Diz, ó, hoje a transformação é mais profunda. Vivemos na chamada, sociedade do desempenho. Em que a pressão não vem apenas do chefe, ela está internalizada. Cada profissional tornou-se gestor de si mesmo, cobrando-se o tempo todo, respondendo a e-mails no jantar, gerenciando metas pessoais como se fosse uma empresa. O telefone celular se transformou em um símbolo dessa vigilância, dissolvendo as fronteiras entre o tempo de trabalho, dissolvendo, ó, entre tempo de trabalho, né, e tempo de vida. Tempo de trabalho, não tem fronteira mais. Então, o que diz? Ó, os problemas, então as condições como burnout, déficit de atenção e ansiedade estão relacionadas a fatores de ordem social, ó, a transformação da sociedade numa sociedade de desempenho. Isso são fatores, né, de ordem, ó, sociedade de ordem social. Tá? Por isso que o gabarito é B, tá, pessoal? Por isso que o gabarito é B e não C. Tá? E não C. Ainda, pessoal, essa D aqui, né, pessoal? Essa D aqui não... A solução para melhorar a saúde mental no ambiente de trabalho é que o trabalhador não busque por propósito, mas apenas por salário. Pessoal, em nenhum momento do texto ele fala isso. E as relações de trabalho evoluíram em consonância com a tecnologia. Pessoal, olha aqui, ó. Aqui está a letra E, ó. Quem marcou aí, ó?
apesar do avanço tecnológico, as relações de trabalho não acompanharam essa evolução. Tá? Não acompanharam essa evolução. Tá? Então aqui ó, diz que estão em consonância, em conformidade, acompanharam? Não, elas não acompanharam. Elas não acompanharam. Fechou? Então, gabarito letra B. Tá? Letra B. Demorei um pouquinho, mas faz parte. A 19, tá, pessoal? A 19, né? O que acontece na questão 19? Só, a 19, na verdade, tu tem o ainda aqui ó, uma locução, né, conjuntiva, né? Conjuntiva, ainda aqui, tá? Essa aqui não é pronome relativo. Tá? Deixa eu até botar de verde, porque é o nosso gabarito aí, tá? O nosso gabarito. As outras são pronomes relativos, sem problema. Aqui, pessoal, negligenciar significa descuidar, tá? Negligenciar, descuidar. Tá? Negligenciou uma dessas, descuidou, tá? Descuidou. É sinônimo? Sim, é sinônimo. Tá? Agora, ó, condições como burnout, déficit de atenção e ansiedade crônica têm se tornado comuns. Ansiedade crônica, ocasional, não. É contínua, não ocasional. Tá? Aqui, pessoal, aqui seria inexequível. Tá? Pessoal, quem fez... seria inexequível, tá, pessoal? Seria inexequível. Quem fez o simulado da Brigada Militar, eu botei inviável, inexequível, lembrou ou não lembrou, tá? Aí, ansiedade crônica, tá, pessoal? Ansiedade crônica, tá? Não é ocasional, não é temporária, ela é duradoura, né? Repetida, né? Algo nesse sentido aí. Não me vem um sinônimo melhor agora do que duradoura. Vou botar duradoura aqui. Depois, com abordagens preventivas que fomentem, não que esmoreçam, tá, pessoal? Que fomentem, que esmorecem, não. Que, né, fomentem, alimentem, tá, pessoal? Alimentem, que incentivem, tá? Incentivem, tá no sentido do, né, incentivem. Fechou? E aqui, né, pessoal, com abordagens preventivas que fomentem um ciclo virtuoso, tá? Vicioso? Não, tá? Virtuoso é de virtude, tá, pessoal? Vantajoso, tá? Eu vou botar aqui de virtude, esse virtuoso aqui é de virtude, não de vício, tá? Não de vício, beleza? Então, gabarito letra A da questão 20. Questão 21, pessoal, o que nós temos? Tá? Questão 21. Questão 21 é de concordância, né? Questão 21 é de concordância. E aí ela fala que, né, a saúde mental só passou a ser levada a sério quando os impactos, né, econômicos do esgotamento aqui era tornaram. Os impactos, né, eles se tornaram. Fechou? Aqui, pessoal, tem que ser é preciso, tá? É preciso. Por que é preciso, pessoal? Porque o sujeito do é preciso é irmos. O núcleo do sujeito é o verbo ir. Tá? É um sujeito oracional. Tá? Irmos. Aqui está o teu sujeito, irmos além, né? E aqui, ó, o irmos é o núcleo do sujeito. Aí, pessoal, cada profissional tornou-se, o cada deixa no singular, tá, pessoal? Tornou-se um gestor. Aqui, as condições condições têm se tornado, as condições, elas têm se tornado, a locução tem se tornado comuns. E, né, o gabarito, raramente a saúde dos que trabalham, daqueles que trabalham, foi tratada. A saúde foi tratada com a mesma importância. Então, o gabarito é essa aqui, tá, pessoal? Letra I, tá? Letra I. Fechou? Depois, pessoal, ó, essa aqui, ó, assinala a alternativa em que a expressão destacada aponta um referente no contexto extralinguístico. Extra.
E daí tu fica, tá, o que que é extralinguístico, tá, pessoal? O que que é extra? Fora da língua, tá, pessoal? Fora da língua, fora. Aqui, pessoal, ó, esse tá retomando a ideia, nesse tá retomando a ideia, isso tá retomando a ideia, elas tá retomando alguma coisa no texto. Agora, neste mês, eu tenho que pensar em relação ao tempo. Se eu falo assim, neste mês, que mês nós estamos, mês, calendário e tudo, não tem nada a ver com a língua. Tá? Então, por isso que o gabarito é letra A. Tá? Por isso que o gabarito é letra A. Tá? Pessoal, aí, ó, gabarito letra A. Tá? Fechou? Letra A. Deixa eu marcar aqui para vocês. Aí. Depois, o que nós temos mais? Tá? Aqui nós temos mais. Questão 23, pessoal. Questão 23. Na questão 23, ele diz, né, o seguinte aí. A examinadora, ela diz, não, que, né, o termo interessante destaca, avalia negativamente, ó, ele diz assim, ó, a ecosofia proposta pelo filósofo oferece uma chave de leitura interessante. Interessante, ó, negativa não, positivamente. Positivamente, tá, pessoal? Não negativamente. Não negativamente. Fechou? Agora, é preciso ir além, né? A expressão avalia positivamente a saúde no trabalho. Ó. É preciso ir além dos benefícios pontuais. Avalia positivamente. A expressão destacada avalia positivamente. É preciso. Não basta só. Eu tenho que ir além. É necessário ir além. Não é positivamente, aqui é negativamente. Daí. Tá. Aí, pessoal, ó, aqui, ó, o adoecimento psíquico se tornou, infelizmente, aí é uma opinião do autor, ó, infelizmente. Ele está contente com isso ou ele está descontente? Está descontente, né, pessoal? Esse é o gabarito. Esse é o gabarito. Depois, o portanto indica causa? Não, pessoal. O portanto indica conclusão. Tá? Conclusão. Ou causa e consequência. Pode vir como causa e consequência. Consequência, quem sabe, mas causa não. Causa de jeito nenhum. Fechou? E, né, o termo destacado adiciona um argumento. Hoje a transformação é profunda. Não, ela é mais profunda. Mais profunda. Não, ele dá, né, uma intensidade maior. Mas não que ele adiciona um argumento. Não adiciona um argumento. Tá? Não adiciona um argumento. Fechou? Vou botar aqui, não adiciona. Tá? Não adiciona. Fechou? Agora, o como, pessoal, comparação, né? Como é uma comparação. Eu estou comparando, ó, cada profissional tornou-se gestor de si mesmo, gerenciando metas pessoais, como se fosse uma empresa, como uma empresa, né? Como uma empresa gerencia, como se fosse uma empresa gerenciar. Então eu estou comparando, né, o meu gerenciamento de metas com o gerenciamento de metas de uma empresa, tá? Comparação. Agora aqui, pessoal, essa questão eu errei. Tá? E eu fui muito rápido, subestimei, pensei assim, por que fez uma questão tão fácil? E errei. Tá? Porque o que eu olhei aqui, ó, primeira coisa, a ideia da carreira estável, né? Numa única empresa parece anacrônica. Ó. A ideia é o sujeito de anacrônica. Ganha espaço, a ideia ganha espaço, pronto. Ó, a ideia ganha espaço. Sujeito de ganha, né, tá subentendido que é a ideia, é oculto. E fui lá e marquei aqui, ó. Não, pessoal. Ganha espaço, uma busca por propósito. Que é que ganha espaço? Uma busca por propósito. Deixa eu botar com outra cor, ó. O sujeito de ganha é uma busca por propósito. Tá? Tá? O sujeito, ó.
né? Não está oculto. Não está oculto. Fechou? Essa eu errei. Errei. Tá? E pessoal, e aqui, ó, isso aqui, ó, cara, isso aqui em acentuação. E não vi aqui, ó. Ideia não é acentuado porque se trata de uma palavra paroxítona. Sim, pessoal. Tá, ó. Porque, ó, ideia não tem mais acento. Os ditongos tônicos. Ditongo tônico. Aberto. Ideia. Ditongo tônico aberto. Agora, no final, aí tem, pessoal, pastéis. Só que daí é eis. Os ditongos tônicos abertos oxítonos são acentuados. Os paroxítonos não. Tá? Os paroxítonos não. Porque aqui a separação de sílaba, como é um ditongos são vogais na mesma sílaba. São vogais na mesma sílaba. Fechou? Deixa eu botar aqui assim, fica melhor, ó. Tá? E daí aqui, ó, da mesma forma tem joia, ó, joia, né? E, né? Lá, e herói. No final. Tá? Então, aqui, pessoal, esse é o gabarito, tá? São paroxítonos assim. Mas, pessoal, achei muito fácil. Disse, mas por que ela botou oculto? E até pensei assim, mas por que eles nunca cobram oculto, né, cara? Mas eu fui, não revisei, não voltei. Tá? Aqui, pessoal, ó, o numa pertence, ó, ele diz que não pertence ali. Pertence à variedade não padrão. É padrão sim, tá, pessoal? O numa existe, o numa, o em mais uma. Tá? Numa festa, tomei todas. Tá? Numa festa, tomei todas. Então, ela pertence à variação padrão. Tá? Ou seja, é correta, né? É correta. Às vezes tu não consegue, mas ela é correta. Utilizá-la, mas ela é correta. O verbo parece pode ser substituído por é. Então, parece anacrônico, uma coisa é parecer, outra coisa é ser, tá? Sem que isso modifique, não, tá? Sem que isso, o verbo pode ser substituído sem que isso modifique o sentido, não, sem que não. Parece, pode ser substituído é, vou botar aqui, ó, modificando, né? Modificando o sentido original. Aí sim, modificando o sentido original. Modificando. Ainda, a expressão de uma carreira é um adjunto que pode ser removido, né, da oração sem que isso prejudique. Pessoal, o adjunto, tá? Nem vou entrar no mérito se é adjunto ou se é complemento. Mas o adjunto, ele caracteriza. E se ele caracteriza, eu tirar, né? Pessoal, ó, acarreta, né? E isso prejudica a estrutura sintática ou semântica. Isso prejudica a estrutura, né? A sintática ali, deixa eu ver. A ideia parece anacrônica. A sintática não ia, né? Mas o sentido sim, ó, prejudica a semântica do excerto. Tá? O sentido muda. Uma coisa é a ideia, parece anacrônica. Agora outra coisa é a ideia de uma carreira, né, de uma carreira estável numa empresa. Tá? Então essa aqui estava errada, tá, pessoal? Prejudica a semântica, o sentido. O sentido. Bom, o que nós temos mais agora, pessoal? Questão 26 aí, né? Questão 26, ele fala o quê, ó? Que a palavra bem-estar é formada pela adição do prefixo bem. Tá, pessoal? Bem, tu entende sozinho? Então é palavra, mais palavra. Ah, não é prefixo. Prefixo sozinho não tem sentido. Infiel. Não tem sentido. Ilegal. Legal e ilegal. Depois, lentamente e felizmente são formados por composição? Não, tá, pessoal? São por derivação sufixal. Lento, lentamente. A palavra impessoal apresenta o mesmo sentido de movimento para dentro de ingerir? Não, impessoal, pessoal. Impessoal, galera, tá?
sentido de negação. Negação. Tá? Negação. Negação. Deixa eu passar amarelo. Deixa eu passar amarelo aqui nos erros. Palavra não é prefixo, então daí não vai ser. Depois, ecosofia. É possível inferir pelas informações do texto que, né, que ocorre a junção da palavra eco, som, não, ambiente. Se tu for lá, ó, o texto vai dizer que tu vai ver que tem ambiente com o sufixo sofia, ó, beleza, tá? Não sei se é beleza, mas ali era ambiente, tá? Lá no texto eu até marquei no texto, tá? Deixa eu colocar aqui. Ambiente. Vamos ver. Aqui, ó. Esse cenário exige um novo olhar. Aqui, ó. Esse cenário exige um novo olhar das empresas. Ecosofia, proposta pelo filósofo, né? Oferece uma chave de leitura interessante ao propor cuidado simultâneo com 3 dimensões. O ambiente, não o som, tá, pessoal? O ambiente, as relações sociais e o mundo interno de cada pessoa. Tá? Por isso que não era som, era ambiente. Fechou? E, infelizmente desumano, os prefixos in e des apresentam o mesmo significado, negação. Não feliz, não humano. Tá? Não encaixa muito bem, mas foi o que eu tive que marcar, tá, pessoal? Desumano pode, quem sabe, ser falta de humanidade, né? Mas foi o que sobrou para marcar, não tinha o que fazer, tá? Não tinha o que fazer. Bom, ainda, tá? Na 27, o que ele queria na 27? Diz assim, ó, vou começar por essa aqui, ó, futuro do presente composto. Futuro do presente composto, pessoal, ó, é vou cantar, cantarei. Vai cantar, cantará. Vão cantar, cantarão. Não era futuro do presente composto, a letra E. Eliminei aqui. Depois, aqui a saúde do trabalho, portanto, não pode mais ser pensada. E daí ele diz que é um verbo auxiliar destacado, indica o início de uma ação. Não pode mais ser. Não consegui ver início de uma ação aqui, tá, pessoal? Isso aqui não consegui, mas não é início de uma ação. Agora, aqui de novo, pessoal, ó, o verbo auxiliar da voz passiva, pessoal. Voz passiva. Deixou de ser. Cadê o particípio? Deixou de ser, não tem particípio? Aqui é só. Aqui, ó. Tem particípio? Não tem particípio. Então não é voz passiva. Isso aqui é voz ativa, tá, pessoal? Voz ativa. Voz ativa. E outra coisa, ó. Aqui, pessoal, ó. Comentei com vocês, pessoal, ó. O deixou é verbo auxiliar. Deixa eu... Só tá sublinhado o deixou, né? Aqui. Só deixa eu pegar aqui. O que tá sublinhado é só deixou. Só tô... aí ele diz que é verbo auxiliar. Ó. Verbo auxiliar destacado constitui o principal, como o principal a voz ativa. Não, é voz passiva, ele dizia, né? Voz ativa. O deixou é o auxiliar, sim. E o principal é o ser, tá? O principal é o ser. Depois, pessoal, esse cenário já vinha, ó, esse avanço regulatório, a consequência de um cenário, o qual, ó, um cenário já vinha se agravando. Ou seja, o vinha, o auxiliar, né, indica um desenvolvimento gradual. Sim, ele vem se agravando, né? Aos poucos, tá certo? Isso começa, né, o termo destacado é um verbo auxiliar modal que indica obrigação, ó. Auxiliar modal que indica obrigação, tá? Aqui, pessoal, ó, ele é até um auxiliar, nessa ideia de auxiliar modal, né, eu
subentendendo aí que seja, que indica o modo, mas não obrigação. Isso começa a mudar ainda que lentamente. Que, ó, tipo, essa locução ela começa a mudar, não que ela mudará, né? O que ela mudou, tipo, ó, começa a mudar. Uma coisa é mudar, outra coisa, então por isso que é B aí, tá, pessoal? Por isso que é B. Agora, questão 28, pessoal, questão 28, as vírgulas, né? Ah, vírgula opcional, tá, pessoal? Adjunto adverbial pequeno, né? Adjunto adverbial pequeno, ó. Isso aqui era fácil, né? Isso aqui era muito fácil, tá? Na letra A, tinha vírgula. Aqui é enumeração, ó, essa vírgula obrigatória, enumeração na letra A. Aqui adjunto adverbial grande, vírgula obrigatória, desde os primórdios. Aqui, oração subordinada adjetiva explicativa. Se eu retirar as vírgulas, altera o sentido. E não é opcional, então. E aqui, né, na frente do mas, tá? Oca, oração coordenada sintética adversativa, essa vírgula é obrigatória. Depois, essa questão aqui foi sacanagem, tá, pessoal? O erro aqui, ó, excelentíssimo senhor presidente, tá? Excelentíssimo senhor presidente. Tá? Vocês enxergaram o excelentíssimo e essa aqui foi ele te deu a deixa aqui, ó. Senhor presidente do Congresso, não é excelentíssimo senhor. Aqui seria excelentíssimo senhor. Excelentíssimo senhor aqui. O erro tá aqui. Da mesma forma, tá, pessoal? Aqui eu escutei o pessoal falando para a brigada, como ele é oficial general, é o máximo das Forças Armadas, não seria equivalente a chefe de poder. Aqui, pessoal, é senhor senador, sabe? Senador. Senhor senador. E o gabarito letra A, tá? E o gabarito letra A. Tá? O gabarito letra A. E, pessoal, aqui, né, os atributos da redação oficial, sem maiores problemas, né? Sem maiores problemas. Clareza, precisão, objetividade, concisão. Aqui, estilo e zelo, aqui viajou. Viajou. Aqui, estilo, não. Estilo, precisão acho que não é também. Mas aqui ele já tinha outra. Não. Objetividade, detalhamento não tem. Detalhamento também não tem. Tá? Só mostrando para vocês aí quais eram os erros, tá? Assim, os mais perceptíveis, assim, a olho nu. Aí, pessoal, clareza e suficiência. Não, suficiência, subjetividade, detalhamento. Não. Tá? Aqui, ó, pessoalidade. Ainda, clareza e precisão. Originalidade e coesão, pessoalidade. E aí o gabarito, letra E, tá, pessoal? Letra E. Assim que foi que eu resolvi essa questão, tá? Que eu resolvi essa questão. Então, pessoal, sobre a prova de português para a prova de técnico do MP, seria isso aí. Bons estudos, tá? Bons estudos e um forte abraço.